Olá pessoal, bom dia, aqui é Anderson Rezende, mais um episódio da nossa série de gravação Agroinvestimentos. Nós estamos aqui no programa de conteúdo para quem quer investir em agronegócio. Para quem já está nos acompanhando, né, já sabe, nosso conteúdo é para você que quer proteger e multiplicar o seu capital de forma segura e buscando o que tem de melhor em rentabilidade e ao mesmo tempo liquidez. A gente fala de liquidez aqui para operações de safras que acontecem 2, 3 vezes por ano. Imagina o que você tem de oportunidade de rentabilidade quando se trata de uma safra num período de 6 meses, por exemplo, muito comum, né? Para aquelas culturas do agronegócio que tem aí colheitas 2 vezes por ano, como o milho, a própria soja. Então temos uma linha de investimentos que chamamos de verticais, né? E que a gente vai estar comentando a cada episódio aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal. Hoje o tema que a gente vai tratar são respondendo algumas questões que foram colocadas já resultado das outras gravações. O pessoal colocou algumas dúvidas e separamos aqui 5 temas para a gente tratar hoje. E o primeiro deles é: por que temos maior rentabilidade, mais segurança quando investimos em agronegócio, Anderson? Essa foi uma pergunta colocada a resposta muito clara é rentabilidade. Nós temos aí realmente, falando de verticais, né? Como a gente tem acompanhado, 90% das exportações de alimentos, né? Principalmente quando falamos aqui a agroindústria, nós temos 6 produtos que representam 90% das exportações, são commodities, né? E que o mercado internacional tem um grau de dependência do Brasil, porque o Brasil, como a gente já vem falando, isso é noticiário em todos os jornais, já se comenta, o Brasil é o celeiro do mundo, o terceiro maior produtor de agronegócio do planeta e, consequentemente, tem abastecido os principais continentes, principalmente o mercado consumidor europeu, né? E também a Ásia, principalmente a China, que é um grande comprador dessas commodities. E por isso a segurança no fornecimento, no comércio, né? Na distribuição desses alimentos e por consequência, uma demanda crescente por causa da questão populacional que cresce, a demanda por alimentos, e que também foi provocada por uma questão simples. A guerra comercial entre China e Estados Unidos promoveu uma procura maior por alimentos. A fonte alternativa é realmente o Brasil. Então, nesse momento, a gente tem realmente uma crescente de demanda, de compra por esses alimentos, essas principais commodities. Nós estamos falando aí de soja, milho, nós estamos falando também da linha de carnes, pecuária, né? Carne bovina, suína, avicultura também. Então, temos aí uma alavancagem tanto do setor de pecuária quanto do setor de agricultura. Quando a gente vê, por exemplo, rentabilidade, então está diretamente ligado na oportunidade de um produtor rural hoje poder ter preços melhores, né? E, consequentemente, o investimento colocado ali, ele tem uma capacidade de, além de gerar numa velocidade maior pela demanda, pelo tipo de operação que você venha a fazer, mas também de acordo com o preço que está subindo e muito alavancado, principalmente por causa do dólar que está crescente, e isso promove vamos dizer, o alimento. O Brasil tem aí, sim, o alimento mais barato do mundo quando se trata também da oportunidade de compra, né? Valoração do dólar caindo, o nosso produto fica mais caro. Se o câmbio começa a subir, o nosso produto fica mais barato. Então, consequentemente, a gente tem melhores margens para o produtor rural e óbvio que
as operações que intermediam as tradings, as operações de corretagem dentro do agronegócio, se você pegar uma vertical de soja, por exemplo, os corretores hoje que estão ali em micro-regiões, né, regiões produtoras, você tem produção de soja, milho em quase todos os estados do Brasil. Então você tem ali micro-regiões que são produtores e cada micro-região tem seu grupo de corretores, ou é uma cooperativa, ou é uma corretora mesmo, né, que faz a intermediação de compra e venda desses produtos de relacionamento direto com o produtor rural, e ali vai vender para alguma operação, seja uma indústria ou seja uma compradora internacional. Você tem ali uma aceleração do giro do capital. E é onde a gente vê muita oportunidade de gerar rentabilidade. De novo, nós temos aí capacidade de duplicar, triplicar o capital em uma safra. É possível? É possível sim. A gente vê isso com muita frequência. Você colocar algo como, vamos pegar um exemplo, né, do 100 mil reais, você multiplicar para 300 mil, e falo com uma certa tranquilidade, no decorrer de um período maior do que 6 meses, você ainda pode continuar crescendo esses ganhos ao ponto de multiplicar ainda outros fatores que podem chegar a 5 vezes o capital investido no início de um ciclo de 12 meses, vamos falar assim. Então, isso comparado às questões de rentabilidade em outros investimentos, se você pegar a renda fixa hoje, que está atrelado à taxa Selic de 2% ao ano, qualquer operação que você deixa o dinheiro no banco está ali rendendo menos ainda do que 2% ao ano, então você realmente precisa buscar alternativas, né? Criar o que a gente chama aí de diversificar a classe de ativos, você diversificar seus investimentos, você buscar, é como se fosse a famosa, outro dia eu escutei o termo até bem legal, de um investidor, ele é um investidor que eu acompanho de perto, ele falou de arca. A arca é como se fosse a arca de Noé mesmo, você tem que ter segurança e colocar ali, porque você tem que fazer, caso venha alguma crise, caso aconteça algum colapso no mercado, na economia global, você precisa ter sua arca para se proteger de um dilúvio. Esse termo me chamou muita atenção. E no mundo dos investimentos é a mesma coisa, você tem que criar sua arca de proteção, para você realmente, se acontecer um dilúvio, você tem que ter essa proteção. E nisso é o que eu chamo de diversificação do seu portfólio de investimento. Você pode deixar uma parte do seu dinheiro em renda fixa, sim, né, que tem ali uma segurança, claro, mas com uma rentabilidade realmente não muito boa, mas pronto, você tem ali um percentual, normalmente 20%, 30%, depende muito do seu perfil. Você vai distribuindo aquilo ali em cestas, vai colocando os seus ovos em cestas diferentes. Você tem investimento também na parte de, alguns gostam de investir com maior risco, né? Mercado financeiro, a B3, né? Mercado do Ibovespa, que são ações, mercado, né? Tem que ter sim uma certa habilidade, uma certa experiência. Como qualquer investimento, você tem que procurar aprofundar, buscar o conhecimento e o apoio, né? A mentoria adequada para você poder realmente desenvolver boas iniciativas ali. Depois você tem também mercado de investimento imobiliário, que muitos já conhecem, é o mercado imobiliário que tem sim as suas oportunidades, tem que estar acompanhando de perto, tem momentos bons, momentos ruins, e aí depois você obviamente tem que ter vamos dizer, a consciência de que investir no mercado imobiliário você pode ter, vamos dizer, comprar, é a famosa regra, vamos comprar na baixa
e vender na alta, né? Então, a minha experiência com o mercado imobiliário é essa. Você tem ganhos, principalmente quando falamos aí de longo prazo, onde tem realmente oportunidades. Eu falo muito de agroinvestimentos porque é uma provocação mesmo. Nós já investimos em agronegócio, eu já estou envolvido com isso há mais de 10 anos e eu não sou engenheiro agrônomo, não tenho uma formação na área, minha base de conhecimento foi indústria, nunca fui eu não nasci envolvido com agronegócio, eu simplesmente comecei a entender lá atrás que o agronegócio era o futuro. É um futuro que estava muito promissor do Brasil e esse futuro chegou. Então foi onde eu simplesmente comecei a buscar maior conhecimento, comecei a entrar mais dentro do mundo do agronegócio, conhecer as pessoas certas, buscar as alianças certas, parcerias certas e claro, comecei a estudar muito, sou muito autodidata, busco muito conhecimento pela internet, busco também minhas mentorias, meus cursos, meus treinamentos, formações e principalmente entrar no campo de batalha. Foi onde eu tive a oportunidade de aprender muito sobre agronegócio e comecei a entender o quanto aquilo ali era extremamente lucrativo, desde que feito da forma correta, claro, porque claro que em qualquer negócio você tem uma gestão vamos dizer, um grupo de pessoas que fazem uma gestão que não é tão boa, que passa realmente dificuldade, você tem que obviamente alinhar com, buscar se aproximar de onde tem operações mais rentáveis, que ali são as empresas, as instituições e claro, o relacionamento com o produtor rural é sempre uma avaliação de quanto ele tem ganhado a cada safra. E ali você começa a perceber um mundo de oportunidades. Então a rentabilidade do agronegócio, ela é fantástica quando você começa a aprofundar, conhecer e ver quais são os pontos, os elos da cadeia que você tem maior oportunidade. Você pode ser produtor rural, por exemplo, produtor rural de soja, está tendo uma alavancagem boa? Sim, tem um momento fantástico onde a própria saca de soja está com preço batendo recorde de valoração. Nós estamos quase a R$ 200 a saca. Há 3 anos atrás a saca ficava ali no patamar de R$60, R$65, R$70 e nos últimos anos vem subindo por causa da demanda global por soja. Logo, claro, você também tem um milho que não para de crescer, demanda global por milho, e ao mesmo tempo o mercado doméstico brasileiro é muito forte, né? Você tem os frigoríficos, as granjas que compram muito milho, milho representa 70% da ração animal de aves, suínos, né? E também nós estamos falando de pecuária bovina de leite, pecuária de leite, que também consome bastante milho. A pecuária de corte já não tem consumo de milho, já mais focado em pecuária de leite mesmo. Então, respondendo, a rentabilidade tem aumentado, o preço da carne tem subido também, você tem realmente as exportações crescendo a todo momento e as negociações com a Europa e com a Ásia não param, né? A gente está muito próximo, assessorando inclusive não só os fundos de investimento, mas também algumas tradings que estão operando cada vez mais forte em compra dessas commodities aqui no Brasil. Bom, vamos lá. A parte de segurança, você tem realmente, se a gente analisar as formatações de contrato, o agronegócio ele tem um desafio. Vamos lá, eu quero defender primeiro a questão de o agronegócio representa 2 trilhões de reais quando falamos do PIB, né? O valor, todas as operações envolvendo o agronegócio no Brasil, a indústria do agro, tudo, nós estamos aí com um peso
de 25% com relação ao PIB brasileiro, que hoje em torno de 5 trilhões, né? Então 2 trilhões é o agro. Imagina só, isso ainda pode crescer mais, vamos dizer, nos próximos 20, 30 anos pode crescer ainda mais 1 trilhão. E não vai parar de crescer, porque a demanda global, que eu venho falando praticamente sempre, a população mundial vai crescer para até 2050. Nós vamos sair, hoje nós estamos com em torno de 7,8 bilhões de pessoas no planeta, nós temos a população crescendo para 10 bilhões de pessoas até 2050, ou seja, nos próximos 30 anos a demanda por alimentos não vai parar de crescer. E um dos poucos países que tem espaço e capacidade de atender essa demanda é o Brasil, né? O Brasil é onde nós temos que crescer em torno de 40% do nosso agronegócio, ou seja, 40%, pensando em números, a grosso modo, nós estamos falando de praticamente de 2 trilhões, nós temos que subir esse número para ainda 40% nos próximos 30 anos. É a proporção que nós iremos crescer, quase 1 trilhão que é possível crescer. A gente nem está considerando os fatores de câmbio, valor, né? Considerando hoje uma análise bem a grosso modo mesmo. Então, isso gera emprego, isso gera mais oportunidades. Então, mesmo para aqueles que não são do agronegócio, tem que se alertar, tem que se ligar e começar a prestar atenção nas oportunidades que se abrem. Oportunidade de carreira, oportunidade de você como um médico, você pode ganhar mais dinheiro quando você está se aproximando do eixo do agronegócio, quando você tem um ambiente que tem indústria, consumo, comércio, uma população que está ali realmente com um PIB, uma renda per capita crescente, você tem que se aproximar daquele eixo, porque é ali que estão as oportunidades de você operar, né? Então é clássico essa análise, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas não se tocam a respeito disso. Eu, por exemplo, eu invisto, mas eu estou, obviamente, operando de forma remota, através do digital. Não necessariamente eu estou dentro de uma fazenda, pelo contrário, eu tenho pessoas de confiança, parceiros de confiança, sócios que estão tocando os negócios. Eles são os especialistas que vão fazer a gestão, principalmente da porteira para dentro, né? A gente tem que entender claramente que esse é um primeiro fator de segurança. Você não pode querer entrar no negócio e querer não vai aprender do dia para a noite. Um bom produtor rural, assim, é o que a gente vê a todo momento, são geração por geração. Você tem que ter ali 5, 4, 3 gerações passando, transferindo conhecimento, know-how, né, dos avós para os filhos, depois para os netos, e isso vira realmente uma tradição, uma cultura, e que tem muito amor, muito empenho. Eles realmente amam fazer aquilo ali e adoram ficar lá, porque tocar um negócio da porteira para dentro não é uma coisa fácil. Como a gente fala, é brutalmente complexo. Quando você começa a ver toda a engenharia, a parte técnica de manejo de solo, a parte de compreensão sobre pluviometria, as questões, né, climáticas, né, as questões de solo, as questões de tudo afeta no plantio. Você tem que realmente ser muito, muito especializado naquilo para poder fazer uma gestão de qualidade e garantir a rentabilidade. Então, primeiro ponto sobre segurança é buscar os parceiros certos e, obviamente, conhecê-los, né? Procedência, conhecer realmente a questão de confiança. Você tem provavelmente empresas, instituições que, obviamente, se você não tem relacionamento com ninguém que está envolvido no agro, o que você tem que fazer? Buscar claramente uma cooperativa, buscar entender como funciona as empresas
né, e relacionamento para poder, né, investir. E é onde a gente tem promovido essa ponte, né, buscando realmente, é um processo que a gente já faz, pelo menos dentro do meu conceito, a gente tem que mapear esses ativos, né, as cooperativas, cooperativa de café, cooperativa de milho, cooperativa de soja, as corretoras sérias, que você também tem pessoas de altíssimo nível operando dentro da corretagem, corretores de milho, corretor de algodão, as tradings também te colocam, né? Você também tem onde você tem esse ambiente das tradings, você também tem acesso a quem são os profissionais, os melhores profissionais que estão operando nesse mercado. E claro, os produtores rurais. Aí, de novo, o produtor rural, você tem ali a categoria dos grandes produtores, os médios produtores, os pequenos produtores. Então, de alguma forma, você tem vários elos da cadeia produtiva, as associações que estão, né, obviamente, liderando as iniciativas de forma integrada com o produtor rural e os intermediários, os elos da cadeia daquele setor. Então você tem a associação brasileira e tem essa associação dentro de cada região, cada estado, você também tem a associação que tem ali lideranças que estão realmente defendendo os interesses daquele setor. Então a associação de suinocultores, associação de avicultores, associação de produtores de milho. Então você busca ali, tem realmente já vamos dizer, a elite, o networking qualificado para realmente te promover um primeiro acesso. E isso é muito simples de fazer, porque temos vários eventos em cada estado, as próprias associações já promovem eventos, principalmente nesse ambiente online. Os eventos agora são ainda mais fáceis de participar. Basta você se cadastrar e você começar a interagir e você já vai começar a escutar as próprias lideranças trazendo conhecimento, falando sobre as questões do agronegócio. Pronto, a parte técnica, né? Principalmente quando falamos da porteira para dentro. Tem muito conhecimento já sendo passado por essas associações. E também tem ali os sindicatos rurais, né? Também promovem um relacionamento, promovem essa qualificação, né? Os associados, quem já está envolvido com o sindicato, realmente também já tem ali o seu network, a sua comunidade, vamos dizer assim. Também tem as federações, as próprias federações, a Federação de Agricultura e Pecuária, cada estado tem, que é ligado à CNA, Confederação Nacional de Agricultura, em Brasília. Então, enfim, você tem as instituições que podem te promover esse network, esse relacionamento, para você, obviamente, se aproximar rapidamente e buscar interagir, integrar, começar a participar desse networking. A segurança, pelo lado qualitativo, são essas as minhas considerações iniciais, e claro que a gente pode ficar aqui o dia inteiro tratando sobre isso, mas é muito importante vocês entenderem que o segundo passo, uma vez identificado uma boa oportunidade, né, uma aliança estratégica, alguém que você tenha realmente confiança de que vai te entregar uma primeira oportunidade, você obviamente tem que estruturar a segurança jurídica. A segurança jurídica nessa relação com esse parceiro. E aí a minha regra que eu uso para mim, para os meus negócios, a gente tem a etapa do namoro, depois vem a etapa do noivado, que já aí fica mais sério, né? E tem um modelo de contrato para isso. A gente tem versões de contrato para cada etapa do relacionamento. A etapa de namoro é algo mais que a gente está se conhecendo, tá buscando aprofundar, tem uma versão mais simples de contrato, de modelo de contrato, para você começar a operar, né, em valores menores, até para você obviamente
e buscando aprender e de forma gradativa você, obviamente, buscar os resultados. Depois tem uma segunda versão, que aí é o noivado mesmo, você já está, como dizer, a etapa pré-casamento, que a terceira etapa já é o casamento e que pode vir a se tornar algo mais sério, mais exclusivo, onde realmente você já tem total confiança naquele parceiro e aí sim você já faz, obviamente, um investimento maior de tempo, dedicação e, obviamente, até os recursos financeiros que você está se comprometendo como investidor. Então, isso é um processo que tem que ser feito de forma muito prudente, muito responsável, mas que dá para fazer sim numa velocidade já desde que você tenha as parcerias certas. Se você já tem um estágio onde, vou dar um exemplo, como que você pode acelerar? Se você pega uma instituição que já é nomeada como séria, uma empresa de maior escala, né? Por exemplo, uma cooperativa de café que já opera há 40, 50 anos numa região, ela já exporta para o mundo inteiro, você já checou, ela já é forte, famosa, tem tradição, a sua segurança já é maior. Aí você já tem que passar pelo ponto de entender qual é a rentabilidade que eles podem te entregar e, obviamente, estruturar juridicamente um acordo que vá trazer aí a segurança adequada para essa relação entre as partes. E aí é que entram, sim, alguns segredos, mas que uma vez conhecendo essas formatações de contrato, a coisa se torna simples, porque ali você modula e faz a blindagem da relação e colocando sim os instrumentos corretos para ter a segurança da operação. Então você tem contratos, de modelos de contrato que são bem eficazes e que já são muito utilizados pelas grandes tradings, inclusive, as grandes tradings, as grandes operações já fazem isso, tradicionalmente os bancos já fazem esse tipo de contrato também. Você pode estruturar, você como pessoa física ou pessoa jurídica, depende de como você está estruturando o seu capital, você pode sim estruturar essa relação direta com quem vai operar nesse mercado. Uma operação de corretagem, por exemplo, de café, extremamente rentável, bem superior ao que temos aí de renda fixa, os rendimentos de renda fixa, você consegue operar de forma segura, porque o Brasil não para de exportar café, café sempre super rentável, não para né, nós temos aí momentos onde a corretagem, aí é que é interessante, falando sobre rentabilidade, você tem o produtor rural, ele sofre alguma oscilação maior, porque se a commodity está em alta, ele ganha. Se a commodity está em baixa, o produtor rural perde. Tem momentos do ciclo de safras que há uma estiagem, um problema mais sério, climático que aconteceu na região, pode ter uma perda de produção, aquilo ali faz com que sim o produtor rural tenha prejuízo naquela safra, naquele ano. Então, é importante você entender que existe sim um grau de risco, mas que já para o corretor independente se ele está em alta ou está em baixa, ele vai estar operando, comprando e vendendo. Se o mercado cai, ele vai ter que comprar, ele vai comprar um preço menor, porque a média de preço do mercado ele vai comprar menor e vai fazer a comissão dele e operar na ponte entre o comprador e o vendedor. Entre o vendedor e o comprador. No caso, ele vive de movimentação. O corretor ele vive mais de movimentação do mercado. Então, se o mercado fica estagnado, o corretor não ganha dinheiro. Então, são critérios diferentes para você definir qual o elo, melhor parceria para você colocar seu dinheiro dentro do agro. Você pode colocar no produtor rural, pode colocar também dentro de uma estrutura de corretagem. E óbvio que nós temos oportunidades diferentes e que você tem que estar sempre analisando esses critérios. Mas eu gosto de falar também do corretor, das operações de corretagem, porque elas são extremamente lucrativas. Você tem um ciclo de giro de capital
muito rápido, né, de acordo com o tipo de operação, mas basicamente o seu capital ele fica ali circulando, e uma boa corretora, operações de corretagem são muito bem executadas pelas grandes cooperativas que já têm esse dever de casa de tratar essas operações de comercialização até para defender os interesses dos produtores rurais. Então é muito legal quando você começa a acompanhar de perto o grau de rentabilidade dessas operações de corretagem. A gente vê realmente aí índices muito superiores à renda fixa, tá? Ao que a gente vê aí. Por isso que a nossa provocação maior é sim promover o incentivo à maior parte das pessoas que não entendem de agronegócio começar a buscar, a entender de agro, a entender das oportunidades do agronegócio, porque o agronegócio é maravilhoso, é seguro quando você realmente estrutura compliance, governança, e a parte jurídica, né, com certeza muito adequado quando você tem ali um apoio, né, de forma correta de advogados. E é isso que a gente quer estar trazendo para vocês. Os advogados que a gente já tem aqui como parceiros são muito experientes em agronegócio, já operam inclusive dentro do ambiente internacional, dentro do ambiente de trading. A gente vai estar gravando inclusive uma maratona de lives aqui, trazendo realmente mais conteúdo específico falando sobre segurança jurídica por trás das operações de agronegócio, e que você pode implementar de forma simples, né, desde que feito de forma correta. É bem legal, a gente vai estar comentando mais sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, essa era uma pergunta, são 2 pontos, né? A gente falou sobre rentabilidade e falamos sobre segurança e investir em agronegócio, tá bem? Não deixa de seguir o nosso canal, por favor. Se esse conteúdo te chamou atenção de alguma forma, dê aqui o seu ok, comente para a gente realmente buscar mais informações. Aquilo que for dúvida, por favor, não deixa de escrever para a gente realmente gravar as devoluções desse conteúdo para vocês, tá bem? E também curte o vídeo para a gente ficar aqui realmente o algoritmo, né? A gente obviamente vai estar sabendo que teve várias curtidas, isso também nos incentiva a continuar gravando mais conteúdos para vocês, tá bom? E por último, não deixa de gerar esse conteúdo também para aquele amigo, aquele colega que também se interessa em aprender sobre investimentos do agronegócio. A gente vai estar comentando cada vez mais e será aí um prazer a gente poder